Irmãos, nós vamos terminar o estudo de sábado, né? Passado, efeitos da dimensão social do pecado, e nós vimos, então, alguns pontos a semana passada. A gente viu que o pecado empobrece, que o pecado desvirtua os valores, e nós, então, estamos vendo que o pecado traz juízo. E aí a gente viu alguns reinos e algumas coisas. Então vamos ler o texto de Amós. A gente leu a semana passada, mas vamos ler de novo. Amós 3, 7 e 8. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Irmãos, aqui nós vemos, então, que, como eu falei na semana passada, que Deus sempre, Ele avisa antes. Ele avisou Sodoma e Gomorra antes do que ia acontecer. Ele sempre tem avisado para os seus servos antes de acontecer. A intenção de Deus não é que o mal sobrevenha. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que a pessoa, ao ser avisada, ela venha reconhecer o seu pecado, venha pedir perdão e venha se consertar, para que o mal que viria sobre ela não venha. Essa é a intenção de Deus. Por isso que ele sempre avisa. Deus não vai punindo assim, sem mais nem menos. Porque ele é misericordioso, né? Não é como nós, que quando alguém faz alguma coisa, a gente já quer se vingar e tal. Deus não é assim. Deus, ele sempre vai dando chances e mais chances, e vai de novo e de novo. Mas, se não há um arrependimento, se não há realmente um quebrantamento diante de Deus, então vem sim a punição. E Deus, ele sempre avisa, e eu compartilhei a semana passada e quero reafirmar, e a palavra de Deus é tão verdade que nós já sabemos o que vai acontecer no fim da humanidade. Deus não faz nada sem avisar antes. Ele já nos avisou como será o fim. Está tudo aqui no livro de Apocalipse. Deus revelou ao João tudo o que ainda vai acontecer. O que a gente nem ainda imagina como vai acontecer, está tudo revelado. Porque Deus cumpre a sua palavra. E a sua palavra em Amós diz que ele não faz nada sem antes avisar. Então, ele nos avisou sobre o fim dos tempos. Está aqui. Então, nós vemos, irmãos, como a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então, Deus sempre, e ele cumpre a sua palavra, o Apocalipse está aí. Mas este versículo de Amós, né, ele diz, bramiu o leão, quem não temerá? E nós vamos fazer um exercíciozinho agora. Quem puder, né, que tem os pais com os filhos aí, não pode. Mas quem puder, fecha o seu olho. Claro, irmãos, que nós estamos aqui num ambiente seguro, né? Não temos nenhum leão por perto. Mas imagine você numa floresta, de noite, ouvindo um barulho desse, pertinho do seu ouvido. Quem não teria medo de saber que um animal que mata, ele mata mesmo, está ali, ó, à espreita, urrando, e você ali, não tem como não ter medo, não é? Nós estamos num ambiente seguro aqui, mas o urro de um leão é terrível. E a gente sabe que ele é um animal violento, que ele mata mesmo. E é interessante esse texto de Amós porque traz esta comparação. Bramiu o leão, quem não temerá? Quem não vai ter medo, irmãos, de um leão bramindo do seu lado? É impossível não ter medo.
E aí ele continua o versículo falando: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Essa comparação entre a voz do Senhor e o bramido do leão é no sentido assim, para que fique bem claro, que quando Deus fala, não tem como se calar. E o mesmo temor que se deve ter quando se ouve o bramido do leão, deve-se ter o temor quando Deus fala. E é interessante que, se a gente pensar bem, se um leão bramir do nosso lado, nós vai arrepiar o pelinho, a gente vai ficar com medo. Mas e quando Deus fala? Será que também o pelinho fica arrepiado? Será que também há temor em nós quando Deus fala? Olha a comparação que o profeta Amós faz aqui. Então, nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor fala, deve ter temor nos corações. Tanto do profeta que ouviu a voz e vai profetizar, tanto de quem ouve o que vai ser profetizado. E é esse temor a Deus que tem faltado nos dias de hoje. Esse temor de que, se Deus falou algo sobre a minha vida, para mim me consertar, se Deus falou que eu preciso me consertar, nossa, isso é para ontem. Eu não posso esperar amanhã. Entende? É urgente. Eu preciso me consertar porque é urgente. O Senhor falou, então é rápido. Mas nós não estamos tendo essa consciência. O Senhor fala, mas, né, como nós falamos, sabe, mas é só uma falhazinha. É só uma coisinha, é só um pecadinho. Né? Nós temos a mania de transformar o nosso pecado bem pequenininho, né? O do outro é grandão, mas o nosso, né? Tem uma frase que eu gosto, é um autor desconhecido. Diz assim, quão horríveis são os meus pecados quando vejo o outro cometê-lo. Irmãos, a gente às vezes olha o outro cometendo o mesmo pecado que eu, mas no outro é mais feio. Quando eu faço, não é tão feio assim. Essa é a nossa tendência humana, porque a gente sempre procura arrumar desculpa para os nossos pecados. Arrumar desculpa para não ouvir a voz de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, isso de Amós deve ficar muito vivo em nós. O mesmo temor que nós teríamos se estivéssemos com um leão ao nosso redor, nós devemos ter quando Deus fala algo para nós. E Deus fala. Deus não vai fazer nada, não vai trazer juízo sobre a nossa vida sem antes nos avisar. Porque Deus quer que haja mudança em nós. Tem um outro texto que eu não marquei, mas que Deus se arrepende do mal, né? Quando a pessoa, lá em Ezequiel, fala isso, né? Que o mal que estava sobre uma pessoa, se ela se arrepender, Deus também não deixa acontecer aquele mal sobre a pessoa. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Quando Deus nos traz alguém para falar algo para nós, principalmente algo de juízo, então nós temos que ter pressa em nos acertar com Deus. Temos que ter urgência. As coisas de juízo de Deus são urgentes. Quando o meu pecado é me mostrado, eu preciso urgentemente me arrepender do meu pecado. E nós vamos ver um pouquinho a história de dois personagens que mostra um pouquinho do juízo de Deus e o que acontece quando nós não damos ouvidos ao juízo de Deus. Daniel 4, do versículo 31 em diante, nós não vamos ler porque seria quase todo o capítulo 4 e nós não vamos ler, mas nós conhecemos o personagem que é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele teve a chance de conhecer a Deus através da vida de Daniel, ali na cova dos leões, e depois Daniel foi participando do seu reino, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, ele viu Deus fazer coisas extraordinárias.
E ele reconheceu que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Mas ele era um rei. Ele era o rei da Babilônia. Na época, a Babilônia era o que dominava todo o mundo ali ao redor. Então, era um grande império, o Império Babilônico, e ele era o rei dali. E aí, o que aconteceu? Ele teve um sonho e chamou Daniel para contar este sonho, e Daniel interpretou esse sonho, e Daniel falou para ele, olha, Nabucodonosor, você deixou a sua arrogância subir o seu coração, e aí vai te acontecer isso, 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 por causa do seu orgulho. E ele aceitou em partes o que Daniel falou, mas ele não obedeceu, ele não se retratou diante de Deus. Aí nós vamos ver do versículo 31, diz assim, isso já é depois que Daniel interpreta o sonho e fala com ele, aí diz assim, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Veja bem, então Deus avisou a Nabucodonosor por um sonho. Daniel interpretou esse sonho, mas Nabucodonosor continuou ainda na arrogância. E aí, então, se cumpriu tudo que Daniel disse para ele que ia se cumprir. Aqui fala 7 tempos, é 7 anos. Por 7 anos, o rei todo-poderoso de um império se tornou um animal. Como um animal. Ele não tinha mais entendimento e ele vivia como um animal. Então, Deus trouxe o juízo sobre ele. Deus avisou e ele continuou na sua prepotência. Irmãos, este é o perigo do pecado em nossa vida. Quando nós não queremos abandonar o pecado, nós nos tornamos prepotentes. E nós achamos que Deus nunca vai nos trazer juízo. E isso é um engano do próprio Satanás. Porque Deus é bom, mas Deus é justo e é juiz. Então, aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele achou, ele já conhecia Deus. Ele tinha tido experiências com Deus, tremendas. Ele disse que o Deus de Daniel realmente era o Deus Todo-Poderoso, mas ele esqueceu, porque ele tinha um império. Todos os outros reinos se prostravam diante da Babilônia. O próprio povo de Israel, a Babilônia venceu, enquanto os outros não conseguiram vencer, a Babilônia venceu. Então, o orgulho, irmãos, no coração dele foi maior do que tudo que ele viu Deus fazendo. Irmãos, olhando para nós mesmos, que Deus já fez na nossa vida. Mas quantas vezes nós deixamos que o orgulho tome conta do nosso coração e nos segue ao ponto de nós estarmos pecando contra Deus e achando que está tudo bem, que está tudo normal, nos achando ainda. Como eu falei a semana passada, a pessoa que sente orgulho do seu pecado é porque ela não se arrependeu verdadeiramente.
O meu pecado, ele não deve me causar orgulho, não. Ele deve me causar tristeza. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Não acredito. Agora, quando eu conto o meu pecado com orgulho, rindo, então, talvez não há arrependimento realmente daquele pecado no meu coração. Irmãos, e se não há arrependimento verdadeiro no meu coração, não há perdão de pecado. Não há perdão de pecado. Porque o perdão só vem pelo arrependimento e esse verdadeiro. Assim Nabucodonosor foi. Ele conheceu o Deus Altíssimo, ele viu o poder de Deus, mas ele era o rei, né? O Todo-Poderoso da época. Deus avisou ele próprio em sonho, Daniel revelou para ele, e ele não se arrependeu, e aconteceu o que Deus disse que ia acontecer. Por 7 anos ele foi, então, como animal, e aqui diz, ele mesmo relatando, então mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Então, olha o preço que ele teve que pagar, para daí, então, glorificar e louvar a Deus. Ele teve que pagar por 7 anos, viver como um animal, para daí, então, ele entender quem era Deus. E que ele era apenas um homem, sem poder nenhum. Todo o poderio dele, todo o reino que ele tinha, adiantou de quê? Irmãos? Ele foi viver como um animal. Todo o dinheiro, poder que ele tinha, a fama que ele tinha, não adiantou de nada. De absolutamente nada. Ele passou a ser como um animal. Então, irmãos, Deus não se compra pelos nossos dons, Deus não se compra pelos nossos talentos e muito menos pelas nossas posses. Quando Deus quiser trazer juízo a nós, porque nós não nos arrependemos, vai vir juízo sobre nós. Deus não tem preferidinhos. Deus não tem especiais. Ele pune também os seus, se não houver arrependimento. Logo, no outro texto a seguir, já é o filho de Nabucodonosor, capítulo 5. Também é um texto longo, mas nós vamos ter que ler para poder entender. Talvez não tudo, mas um pouquinho. 5:1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Vocês estão vendo, irmãos, o que aconteceu? Esse era o filho de Nabucodonosor. Ele conhecia a história do seu pai. Ele sabia o que tinha acontecido com o seu pai, os 7 anos que o seu pai ficou lá por não ouvir Deus. E ele sabia que aqueles utensílios eram do Deus de Israel, eram do templo que foi tirado lá de Jerusalém. E ele profanou os utensílios do templo. Esses utensílios, quem que disse que era para fazer esses utensílios? O próprio Deus, né? Para ser usado aonde?
no templo. Cada utensílio aqui tinha uma simbologia no templo. Eles eram para ser usados somente no templo, pelo sumo sacerdote. Então, mas quando a nação de Israel foi para a Babilônia, Nabucodonosor levou, porque era tudo em ouro, né? Em prata, em coisa boa. Mas ficaram guardados. Nabucodonosor, mesmo sendo um rei meio doido, ele não ousou mexer nesses utensílios. Ele deixou guardado, mas ele não mexeu. Mas o seu filho sabia tudo o que tinha acontecido. E com certeza ele sabia que não podia profanar. Mas ele foi lá, né? Aquele que gosta de aparecer com os amigos. Ah, não, eu vou dar uma festa, vai estar os amigos aqui, eu vou ostentar. Vou fazer uma sessão ostentação. Onde que eu posso ostentar? Ah, vou trazer lá um negócio lá que está guardado, que é de ouro, que é de prata. Vou trazer aqui para nós celebrar com mais pompa a festa. Quantas vezes, irmãos, nós não somos assim também? Nós queremos ostentar na frente das pessoas, ser aquilo que nós não somos na frente das pessoas e muitas vezes pecando, porque, ai, meus amigos, eu preciso, vou dar uma de cristão no meio dos meus amigos, não vou ser igual a eles, vou participar da mesma coisa que eles participam, porque eu, né? Não, porque depois vão ficar tirando sarro de mim. Então, olha onde levou, onde o pecado, ele nos leva, irmãos. O pecado, ele nos leva a fazer coisas horríveis diante de Deus. Porque o pecado nos cega. Ele não mostra a consequência dele, ele só mostra o bonito. Mas nós sabemos a consequência do pecado, que é a morte. Então, o cuidado que nós devemos ter. O pastor queria falar, que pegou o microfone aí. Eu só queria falar como é fácil, né? A gente pecar contra Deus. Uma atitude, muitas vezes, mal pensada, leva-nos a ter terríveis consequências. Aqui o Beltesazar precisaria dar essa festa? Não precisaria dar essa festa. Dando essa festa, ele precisaria pegar os utensílios do templo para beber as bebidas lá da festa? Não precisaria. E se ele quisesse dar essa festa, para que pegar os utensílios do templo? Quer dizer, uma provocação ou uma exaltação aos deuses dele? Só que uma atitude mal pensada, olha a terrível consequência, na sequência do texto, a terrível consequência sobre a vida dele que veio. O que isso traz para nós como alerta? Irmão, temor de Deus sempre vai bem. O temor a Deus sempre vai bem. Em qualquer situação, ainda que muitas vezes a gente seja uma situação assim, sem relevância. Mas nós precisamos temer a Deus, agir com temor, agir com prudência. Porque nós somos humanos. E às vezes os nossos sentimentos nos traem. Ainda que pessoas de Deus, mas os nossos sentimentos nos traem. Então cuidado com atitudes. Cuidado com o que está fazendo. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está brincando. Porque às vezes uma atitude depois de tomada, não tem o que fazer mais. E aí vem as terríveis consequências, que muitas vezes são 7 anos apenas, né? Vamos supor, apenas vivendo como um animal. Mas às vezes, para toda a vida. Então temam a Deus. Em tudo que vocês forem fazer, temam a Deus. Nos negócios que vocês forem fazer, temam a Deus. Nas amizades que vocês forem fazer, temam a Deus. Nas festinhas que vocês forem fazer, temam a Deus. No trabalho, tema a Deus. Então o temor a Deus sempre vai bem. Irmãos, do versículo 20, agora o capítulo 5, do versículo 20 em diante, diz assim. Daí já é Daniel falando para Beltesazar. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Está falando
de Nabucodonosor. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Vocês viram? A Nabucodonosor foi um período de tempo, mas ao filho dele foi a morte. Essa é a consequência do pecado, é a morte. Naquela mesma noite, ele morreu. E o seu reino foi usurpado. O seu reino não passou para o seu filho, como passou de Nabucodonosor para ele, não. Foi outro reino que assumiu o controle ali da Babilônia, do reino da Babilônia. Deus tirou tudo dele. Daniel está falando, olha, você preferiu pegar os utensílios que não devia, lá do templo, usou eles, e além de usar, você prestou culto a esses deuses de ali que diz assim, diz aqui, eu gosto muito desse texto, não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Olha só, irmãos. Olha só. Irmãos, será que nós estamos glorificando a Deus? Que tem o poder da vida, tem o poder sobre os nossos caminhos, tem o poder sobre tudo. Será que nós estamos glorificando a Deus? Ou será que nós não estamos assim idolatrando outros ídolos? Porque às vezes isso acontece. Mas não tem uma imagem, mas às vezes nós criamos outros ídolos para nós. Ou pior ainda, outras vezes nós nos apegamos ao pecado de tal maneira, mas de tal ponto, que nós preferimos qualquer coisa do que largar o pecado. Nós preferimos ser punidos do que abandonar o pecado. E nós vemos a consequência aqui na vida deste rei. E olha o que Deus mandou falar para ele. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Já pensou, irmãos? Já pensou? É Deus falando isso para ele. Olha, teus atos, tua vida, tua maneira de ser, tua maneira de agir, o que você tem feito, está tudo sendo pesado na balança. Deus está pesando os teus atos. Será que nós estamos bem ou estamos como o rei aqui, achados em falta? A balança desequilibrada, né?
a nossa vida com Deus bem mais baixo do que os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Então, irmãos, esta é a sentença do pecado. A sentença do pecado é a morte. Não tem outra. E a morte, ela é espiritual primeiramente. Quando nós não abandonamos o pecado, vem a morte espiritual. E uma prova da nossa morte espiritual é a falta de temor a Deus. Quem está se perdendo na vida espiritual perde o temor a Deus. E como que a gente percebe que está perdendo temor a Deus? Quando faz piadinha com coisas que não deve fazer. Quando não se importa com as coisas de Deus, faz de qualquer maneira quando faz. Quando não valoriza a palavra. Quando não tem tempo para um devocional, quando não tem tempo para oração. Irmãos, então tudo isso demonstra que nós estamos perdendo o temor a Deus. A Bíblia, nós ouvimos o rugido de um leão e lá em Amós fala, quem não temerá? E a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, bramando como o quê? Como um leão. Satanás está bramando como um leão à nossa volta. E nós não estamos com medo de Satanás, sabe por quê? Porque nós estamos em pecado. E quando nós estamos em pecado, não nos assusta. Mas quando nós estamos com Deus, nós estamos atentos ao que o leão está fazendo ao nosso derredor. Nós estamos cuidando. Nós não perdemos o cuidado da nossa vida. Porque sabemos que o leão está à espreita, né? E se eu me descuidar, ele me pega. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. O pecado, ele traz a morte espiritual e depois a morte física. A morte é separação, é toda a eternidade longe de Deus. Por isso que nós não podemos brincar, irmãos, com o pecado. O pecado não é algo que seja aceitável na vida cristã. É interessante que o Daniel, ele trouxe sentenças pesadas, né? Sentenças pesadas ele trouxe aqui. E muitas vezes as pessoas pensam que para quem traz a sentença é de boa. Oh, de boa. Se vocês soubessem a responsabilidade que é trazer uma sentença dessa, é só por causa de Deus mesmo. E muitas vezes eu já tive experiência de Deus me falar coisas pesadas a respeito de alguém. E lógico que eu vou obedecer a Deus, mas eu não gostaria de trazer uma sentença dessa. E muitas vezes a gente fica remoendo por dias. Eu muitas vezes penso assim, deve ser coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração. E Deus vem e confirma aquilo com poder e glória muitas vezes. E aí a gente não tem dúvida alguma, a gente tem a convicção de que a gente deve falar aquilo. Só que a gente fala num temor que vocês não fazem ideia. Não é, a gente não fala as coisas e sai dando risada. Muitas das vezes é choro, é tristeza, é dor, porque a gente sabe que é Deus e sabe que vai acontecer se não mudar de caminho. O que havia no coração de Daniel? Não havia prazer no cumprimento daquilo. Havia uma expectativa que a pessoa pudesse se dobrar diante do Senhor. Então, para quem vê de fora, às vezes pensa que trazer um recado de Deus é coisa fácil. Não é, não. É igual pregar a mensagem muitas vezes, não é, missionário? A gente prega uma mensagem, muitas vezes a gente mesmo sai tremendo. Quando Deus nos dá algo assim impactante. Então, irmãos, a responsabilidade de trazer uma palavra em nome de Deus é muito grande. As pessoas estão brincando hoje. As pessoas não têm mais o temor, não só para cumprir a palavra de Deus, mas como para trazer a mensagem da parte de Deus. As pessoas não estão mais tendo temor, estão brincando, falando coisas do próprio coração como se fosse de Deus. Não, não é assim não. Então nós precisamos ter responsabilidade, temor. Para a gente falar algo da parte de Deus, a gente tem que ter muita convicção,
A gente precisa ter a voz de Deus muito clara no nosso coração, para que a gente possa então falar. E pedir confirmação, para que a gente possa falar assim. E com o tempo a gente tem experiências, né? Então a gente vai tendo mais experiência com Deus e sabendo, não, isso aqui é Deus, eu jamais seria coisa da minha cabeça. E qual que é a diferença? Aquilo que Deus fala se cumpre. Quando é Deus que fala, pode ter certeza. Mais dias, menos dia. O Nabucodonosor, ele não foi imediato, né? 12 meses. Pois é. Desde o sonho até... Levou 1 ano para se cumprir. Agora o filho dele não, foi na mesma noite. Então não é o fato que passou 12 meses, não foi Deus. Vai se cumprir. Quando é Deus, pode ter certeza que vai se cumprir. É interessante, irmãos, que Daniel, ele nunca se omitiu de falar. A questão da responsabilidade, quando nós temos que trazer uma palavra, realmente pesa muito sobre os nossos ombros, né? Certa vez, Deus me deu um amigo meu mesmo, e ele ia fazer um negócio, né? E o Senhor mandou dizer para ele que não fizesse aquilo, porque Deus ia abençoar ele, né? Só que eu não esperava a reação dele, né? Quando eu fui falar para ele, ele olhou para mim: você é um invejoso, você não tem nada e não quer que eu tenha, porque era um negócio bom para ele, né? Não quer que eu tenha, isso não é de Deus. E assim eu saí humilhado dali, né? Eu falei: irmãos, eu só vim falar porque Deus falou no meu coração isso, que você não fizesse esse negócio. E aquilo ali, ele ficou meu inimigo. Imagina, na mesma igreja, tudo, ele não falava comigo, nada, e passou 1 mês, 2 meses, passou quase 6 meses, e aquilo me incomodava. Poxa, eu não falar com meu irmão, eu o amo. Se eu errei, me perdoe, né? Aí, numa ceia, o Senhor falou: se levante e vá pedir perdão dele. Eu tinha levado a palavra de Deus, e o Senhor mandou: se levante e vá pedir perdão dele. E eu me levantei para pedir perdão dele, né? Eu fui lá, eu falei: meu irmão, eu sei que você está com raiva de mim, me perdoe pelo aquele dia, eu não tive a intenção de machucá-lo, de fazer isso com você, né? Ele começou a chorar, e ele me abraçou muito, e ele falou: você é um homem de Deus. Somente isso ele me falou. Eu não entendi. Falei: você está com raiva de mim, ainda me chama que eu sou homem de Deus? E depois eu fui falar com o cunhado dele também, que era meu amigo, assim, sobre a situação. Ele falou: você não sabe? Ele não te falou nada, não? Eu falei: não. Rapaz, ele levou um pino, a pessoa era bandido, roubou toda a economia dele, ele ficou devendo, entendeu? Teve um prejuízo tão grande, que vai passar vários anos para pagar, entendeu? Aí eu fui entender depois, Deus queria livrar ele daquele constrangimento, ele não quis, achou que fosse coisa que eu tinha inveja dele, achou que eu queria o mal dele, né? Mas aquilo ali também pesou sobre mim, porque era meu amigo, e ficou com raiva de mim. Mas depois ele voltou, depois disso, a gente voltou a ser amigo normal, mas ele nunca me falou da situação, eu só soube pelo cunhado dele que tinha me dito que tinha acontecido. Então é assim, né? É responsabilidade tanto para quem recebe, para quem fala também. Não acha que a gente vai achando que está bem porque um irmão vai passar uma situação difícil, ou boa, né? Claro, se é boa a gente se alegra, né? Mas se é uma situação difícil, você vai ficar constrangido em falar aquela palavra, mas nós temos que falar, mesmo que sejamos rejeitados. Porque até Deus está querendo livrar a pessoa daquilo. Se a pessoa se arrepender, não vai acontecer o mal. Então Deus não quer que a pessoa passe pelo sofrimento. Se nós entendêssemos que quando Deus está avisando, não é para o nosso mal, não é que nem o amigo do Isa interpretou que o Isa estava com inveja, não. Deus estava querendo livrar ele de um sofrimento maior. Irmãos, às vezes Deus fala umas coisas para a gente falar para as pessoas, a gente não entende nada. Mas o que isso significa? Eu não vou citar nomes, mas vou citar uma coisa que eu lembrei aqui, que uma vez Deus mandou o pastor Isaías falar para alguém assim, ó: você é uma sardinha, mas pensa que é um tubarão. Vou falar isso, o que isso significa? Mas a pessoa sabia o que significava. A pessoa que era para falar, ela sabia o que isso significava. Então, às vezes, Deus manda a gente falar umas coisas meio doidas. E Daniel, nós vemos Daniel que desde o começo, desde que ele foi para a Babilônia, ele nunca se calou em falar a verdade.
Mesmo quando ele estava ameaçado de morte, ele falou a verdade. Aqui, poxa, o filho do rei não podia mandar matar ele de novo. Ele assim, está falando o quê? Que eu vou morrer, que vou tirar meu reino de mim? E Daniel nunca se pensou 2 vezes em falar a verdade. E é isso, irmãos. Quando Deus nos leva a alertar alguém, nós temos que, a pessoa aceitando ou não aceitando, o problema é da pessoa, não é nosso. Nós não temos que convencer a pessoa. Nós não temos que enfiar o que Deus falou na cabeça da pessoa. A nossa parte é alertar. É falar o que Deus mandou. Se a pessoa aceitar ou não aceitar, passa a ser um problema dela com Deus, não nosso. Não é tarefa do profeta convencer a pessoa. A tarefa do profeta é profetizar. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o homem. Qual a diferença, irmãos, desses homens para Davi? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele nunca errou. Ele errou sim. Mas qual a postura de Davi quando ele era cobrado do erro dele? Davi se humilhava na hora, Davi ia lá, pedia perdão para Deus e Davi ia pondo as coisas em ordem na sua vida, era imediato. Davi, quando alguém falava, olha Davi, você fez algo errado, Davi na hora não viu, e agora Senhor me perdoa, ia lá, fazia sacrifícios para Deus, ia lá implorar o perdão de Deus, se arrependia daquele pecado, não estou falando só do pecado que ele fez com Batseba e com o marido que acabou mandando para a morte, mas ele fez um censo que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Davi fez muita coisa que Deus não aprovou, mas ele tinha esse coração quebrantado que nós devemos ter, sabe? Para nós sermos considerados como um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos ter esse coração de quando nós entendemos o nosso erro, a gente não fica adiando, achando desculpinha, achando não, porque, né? Não, verdade, pequei, agora eu tenho que pedir perdão, consertar e tratar de ajeitar aquilo que eu estraguei. Então, Davi era assim, ele não protelava para se consertar, para se arrepender. Era imediato. Ele tinha consciência do pecado, ele já mudava a sua atitude imediatamente. E Deus, que é misericordioso, longânimo, perdoava Davi. E Davi continuava. Então, irmãos, é esse pensamento que nós devemos ter. E quando a gente fala sobre ser um homem de Deus, um profeta de Deus, né? Que leve as coisas de Deus, no dia do pastor, eu mandei essa frase do Spurgeon para o pastor Isaías. Diz assim, ó, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Então, as coisas de Deus são maiores, têm mais valor, são mais altas. E nós, irmãos, estamos nos rebaixando. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Senhor dos Exércitos. Mas você está se rebaixando aos prazeres dessa terra. Há momentos aqui que passam para ficar de bem com o mundo, para ficar de bem com as pessoas do mundo, para ficar de bem com pessoas que te levam ao pecado. E o final disso é trágico, irmãos. Porque não vai entrar no céu, não vai para o céu. Quem se rebaixa não vai para o céu. E isso é muito sério. O nosso pecado, ele precisa ser extinto da nossa vida. Ele precisa ser tirado da nossa vida. Porque o preço a ser pago por ele é muito caro aqui e muito pior lá na eternidade. Muito pior. Às vezes nós sofremos aqui, ai, quanto sofrimento. Nós não imaginamos como é a eternidade sem Deus. Por mais sofrido que seja aqui, é bem menos pior, digamos assim, do que toda uma eternidade longe de Deus. Pode falar, pastor. Uma coisa que é importante a gente prestar atenção é que, assim, quando alguém fala algo em nome de Deus, deve vir imediatamente o temor no nosso coração.
ainda que a gente não tenha certeza. Agora, há coisas que é notório, as pessoas falam em nome de Deus, mas nada tem a ver com Deus, porque contraria os princípios da palavra. Mas se não contraria os princípios da palavra e a pessoa fala em nome de Deus, então nós devemos temer aquilo que foi dito em nome de Deus. Mas uma das coisas que tem acontecido é que as pessoas elas não têm ouvido ou não têm dado ouvido àquilo que as pessoas estão falando em nome de Deus, porque é uma banalização. As pessoas querem impor as suas ideias, suas filosofias, falando em nome de Deus, e muitas vezes Deus não falou nada daquilo. Mas também há um outro problema, que as pessoas estão perdendo o temor de Deus e dizendo, isso aí não tem nada a ver. E começa a dizer, não, isso aí não é Deus que falou, não. E começam a endurecer o coração. Então nós precisamos tomar cuidado para a gente não partir para esse lado, nem de rechaçar aquilo que foi falado em nome de Deus, mas também não ficar falando em nome de Deus aquilo que Deus não falou. São coisas perigosíssimas para a vida cristã que nós precisamos tomar cuidado. Como eu falei semana passada, o cristianismo é contracultural. O cristão ele é contracultural, porque ele vai contra a cultura do mundo. Nós somos contra a cultura do mundo. A gente bate na frente da cultura do mundo, né? Há uma frase popular muito interessante: o pecado tem um preço, ou você paga na entrada ou na saída. Irmãos, essa é uma verdade. Não nos faltam exemplos na história humana e na Bíblia sobre o custo dos nossos pecados, sejam eles individuais ou coletivos. Quando uma nação se levanta contra o Senhor, atrai sobre os seus indivíduos a maldição e o juízo. Claro que Deus guarda aqueles que são seus, como fez com Jeremias, né? Em Jeremias 39:11. Mesmo assim, o seu povo também sofre as consequências do pecado da nação, através de fome, da peste, O que isso quer dizer, irmãos? Que quando o pecado, ele tanto traz consequência no individual, quando é o meu pecado, tanto no coletivo. Quando uma nação se volta contra Deus, por mais que Deus guarde os seus, mas todos pagam, vem sobre essa nação o juízo. Por isso que a gente tem batido muito, irmãos, nessa tecla de cuidado. Cuidado com o que você aceita. Nós estamos falando ano eleitoral, nós temos que ter cuidado em quem a gente vota, porque se vai contra os nossos princípios, for por poder, vai trazer maldição. E por mais que Deus esteja me protegendo, eu vou passar. Lá na Venezuela, vocês acham que tem cristão na Venezuela ou não? Vocês acham que tem cristão na Venezuela? Tem. Em Cuba, vocês acham que tem cristão? Mas eles não estão sofrendo o mesmo efeito dos não cristãos lá? Eles estão sofrendo os mesmos efeitos, irmãos. Então, quando uma nação se levanta contra Deus, e aí Deus pune essa nação, vem juízo sobre essa nação, porque vocês não pensem, como eu falei a semana passada, nada do que acontece é acaso. Vocês não pensem o que acontece na Venezuela, em Cuba, em países comunistas, que são totalmente contra os princípios da palavra de Deus, seja porque o poder econômico dos outros países tem afetado ali, porque... Não é, irmãos. Isso tudo é Deus punindo aquela nação, pelas suas escolhas. Irmãos, por que na África há tanta fome, há tanta miséria na África? Vai lá na África para você ver como eles vivem. São idólatras, adoram animais como deuses. Tem 1 milhão de crenças em coisas totalmente absurdas e não no Deus vivo. São como no paganismo, ainda vivem como no paganismo, a maioria da África. Não tem como Deus abençoar aquela nação. Não tem como ser uma nação próspera. Não tem, irmãos. Isso não é coincidência. Vocês não acham que Deus não está no controle do mundo? Ele está. Ele está no controle. Quem rege as leis do mundo é Satanás, porque a terra foi dada a Satanás. Essas leis injustas,
essa maneira injusta de viver. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o controle está na mão dEle. Então, vocês não pensem que quando uma nação se volta contra o Senhor, que ela vai ficar bem na fita. Não vai acontecer, irmãos. Não vai. Então, nós cristãos temos que ter essa consciência. Nós somos sal e luz do mundo. Nós viemos para trazer o sabor no mundo, o equilíbrio no mundo. Se nós não tomarmos a nossa posição, outro vem e toma. E nós não podemos reclamar. Nós não vamos poder reclamar. Então, irmãos, quando o pecado é coletivo, também se paga coletivamente. Quando há pecado encoberto no meio da igreja, toda a igreja padece. Não só o membro que está em pecado. Quando a liderança não toma uma posição no pecado dos seus membros, toda a igreja padece. Isso é regra de Deus e não vai mudar. Por isso que o pecado jamais deve ser tolerado no meio da igreja. Por isso que nós, como cristãos, não podemos apoiar pessoas que vão contra os princípios de Deus. Se é a favor do aborto, eu sou contra. Se é a favor da legalização das drogas, eu sou contra. Se é a favor da ideologia de gênero, eu sou contra. Se é a favor de doutrinação nas escolas, eu sou contra. Irmãos, nós precisamos tomar essa consciência de que os princípios de Deus, eles precisam ser defendidos por quem diz ser cristão. O cristão que não defende os princípios de Cristo não é cristão. Então, nós precisamos ter consciência. Por quê? Porque a consequência nós vamos pagar. Se nós não tomarmos uma posição correta, nós vamos pagar também o preço. Não pense vocês que não. Tem muito cristão na Venezuela pagando preço lá. Porque não se colocou na posição. Não se colocou. O discurso, às vezes, é muito bonito. Mas nós temos que ver as ações das pessoas. Porque tem muita gente que tem um discurso maravilhoso. Mas as ações jogam por terra o seu discurso. Então, nós precisamos ver as ações e não só o discurso. Que falar bonito, tem muita gente que fala. O problema não é o discurso, é as ações. Então, nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência do nosso pecado, irmãos. O nosso pecado pode nos trazer consequências terríveis. Então, se você tem consciência do seu pecado, é urgente o seu conserto com Deus. É para hoje, é para já. Não é para amanhã, não. Não é para você arrumar desculpa para ele, não. É para você fazer como Davi, sacrificar o Senhor, pedir perdão, clamar por misericórdia e abandonar o pecado.